existe família perfeita, irmãos. Enquanto nós aqui estivermos, não vai existir família perfeita. Interessante nessa colocação, né, não existe família perfeita, porque na maioria das vezes a gente tem uma tendência natural, né, humana, observar exatamente os outros, né? E a gente, em determinados aspectos, a gente tem a facilidade de observar os nossos defeitos, os nossos problemas. E aí a gente olha para a família do outro, por exemplo, dentro dessa realidade da família, e fala, nossa, que família perfeita, né? Olha lá, não tem o problema que eu passo, olha só, todo mundo lindo, sorridente. Isso é muito coisa de televisão, né? Aqueles irmãos que gostavam muito lá daquela questão das novelas, né? Assistiam novelas, as famílias lá, perfeição, né? Tudo sempre certinho, nada tinha problema, não existia dificuldades, né? E isso foi se arrastando ao longo de muito tempo, construindo uma sociedade, inclusive, problemática, né, em relação a isso. Porque a gente começa a achar, né, que somente os outros é que são bons, né? Somente os outros é que têm virtudes, somente os outros é que alcançam sucesso, somente os outros é que são felizes, e a gente dificilmente consegue, às vezes, olhar para dentro de nós e acreditar que isso pode ser conosco também. Primeiro ponto que a gente precisa observar é que não há perfeição. Uma vez eu estava ouvindo um determinado pregador sobre essa realidade de igreja perfeita, né, fazendo uma correlação entre família perfeita e igreja perfeita. O pregador, no meio da sua mensagem, diz o seguinte: olha, se você está buscando a igreja perfeita para a sua vida aqui na terra, e se por um acaso você encontrar essa igreja, você não entra nela, porque você vai levar problema para essa igreja, ela vai deixar de ser perfeita. E é basicamente assim. Cada um de nós carregamos as nossas limitações, nossos problemas, nossas dificuldades. Cada um de nós temos exatamente limites, né? E problemas, isso é fato. Nós somos seres humanos, né, recheados, né, dessas questões, né? O maior problema nesse problema é reconhecer que nós temos um problema. E aí a gente não consegue exatamente digerir isso muito bem. E isso gera vários outros problemas, inclusive de relacionamento, de convivência, estruturas inclusive não só relacionais dentro do núcleo familiar, mas também extra-núcleo familiar. E nessa noite eu quero falar um pouco com os irmãos sobre essa questão de que família perfeita não existe, mas nós devemos buscar uma família segundo o coração de Deus, né? Para a nossa casa, para o nosso lar, para que nós possamos, a partir do nosso ente familiar ali, nós possamos exatamente emanar de nós, né? Sair de nós o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as maravilhas que Deus realiza na nossa vida, dentro da nossa casa, mesmo com os problemas que nós temos, com as dificuldades que nós temos. Porque quando somos chamados cristãos, servos de Jesus Cristo, nós devemos refletir em nossas vidas essa imagem do Senhor Jesus Cristo, né? Ser cristão, lá em Antioquia, quando eles foram chamados pela primeira vez cristãos no Novo Testamento, é porque as pessoas olharam para eles e falavam que eles pareciam com o Cristo, né, que eles anunciavam ali. Olha, a forma deles falarem, a forma deles agirem, é muito semelhante àqueles que ele prega. Então são os cristãos, o que é semelhante a Cristo. E essa é uma postura que a gente precisa carregar na nossa vida. Se a gente tem isso na nossa mente, a gente consegue superar os nossos problemas, as nossas dificuldades, confiados na solução de todos os problemas. Sabe quem é, irmão? Quem é? Isso, Jesus Cristo. Muito bem, os irmãos falaram aí, né? Ainda que na mente eu consegui captar isso mesmo. Jesus, o Senhor, o cabeça do meu lar, né? O meu Salvador, o meu Senhor, aquele o qual eu quero me espelhar nele e fazer com que as pessoas olhem para mim e vejam: olha, eu estou vendo aí o cristão que você é. Então, assim, nós temos capacidade de resolver todos os nossos problemas com a orientação do cabeça da casa, que é Jesus Cristo. E isso é importante para as nossas vidas. Nós temos filhos que às vezes são desobedientes, nós temos pais que aplicam a ira nos filhos ou geram a ira nos filhos, nós temos maridos, né, que não assumem posição de marido, mulheres que não assumem posição de mulher, e aí a gente tem a casa da forma que nós estamos vendo. E hoje em dia, então, irmãos, se falar em família, né, nós temos uma pluralidade de definições sobre família, né? E aí são várias e várias e várias questões para que o núcleo familiar seja de verdade descaracterizado. E eu sou um que vou defender até o último dia da minha vida aquilo que Deus construiu, que é o núcleo familiar, que, como disse no início desse mês, é aquilo que me lembrava quando ainda menino pequeno em Barra do Piraí, estudando lá no Joaquim de Macedo sobre a célula familiar, né? A família é a célula máter da sociedade.
Então, eu acredito que homem e mulher constituem uma família, que vai gerar filhos, e esses filhos precisam ser doutrinados e ensinados em caráter, em ética e em moral, e, sobretudo, sendo cristãos dentro da vida espiritual, para que eles possam sair para o mundo aí fora e não serem o que nós estamos vendo hoje, pessoas desregradas, pessoas sem limites, pessoas cheias de mimimi, né? Não me toque. Está difícil hoje você falar alguma coisa também, está complicado, porque está cheio de pessoas sensíveis, uma sociedade doente, que na verdade morreu porque matou a família imperfeita. Uma sociedade que quer construir a perfeição a partir de imperfeição, que não vai conseguir nunca. E aí são os vários itens, né? Já começa a misturar muitas coisas que a gente deixa isso para lá, né? Melhor deixar isso para lá. Mas olha uma família imperfeita, né? Cheia de problema também. Família de Ló, que a gente vai estar lendo agora aí. Gênesis 19, do 24 ao 38. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. A mulher de Ló olhou para trás, ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada, e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai, deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. Deram a beber vinho a seu pai naquela noite. Veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-nos a beber vinho também esta noite, então tu deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente de nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai, e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai, e teve a primogênita um filho, chamou seu nome Moabe, este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Amim, este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações, e que Ele mesmo traga luzes ao entendimento, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para a nossa família. Queridos, nós estamos diante de um quadro dantesco de uma família problemática e corrompida. Perdeu princípios, perdeu valores e construiu problemas diversos, né, enquanto esteve ali na face da terra. A família de Ló foi muito complicada, muito complexa. Uma das coisas que a gente pode exatamente reafirmar aqui é que as famílias, elas conseguem se ajustar nos seus problemas, mas a família cristã, para se ajustar, ela precisa ter como centro das suas decisões a palavra de Deus na sua casa, no seu lar. A família precisa buscar em Deus a orientação necessária para que possa, inclusive, tratar a realidade da falência, né, que existe no lar pelas decisões que o próprio lar tem tomado, quer seja de filhos, quer seja de pais, quer seja de família. A gente precisa entender que nós, os servos do Senhor, precisamos trazer para o centro da nossa vida um altar ao Senhor, em todo o tempo. E se isso não está acontecendo, nunca é tarde para que se possa acontecer. Eu acho que essa é a questão. Não adianta a gente pensar e ficar olhando naquilo que nós deixamos de fazer e se esquecer daquilo que a gente pode fazer daqui para frente.
Às vezes a gente vive depressivo, né? Ancorado no nosso passado, olhando para as coisas que nós erramos, mas não vemos a perspectiva de mudar a partir dali e ver o nosso futuro, o que nós podemos fazer para que a nossa vida possa melhorar. Então, para que a gente possa ser uma família segundo o coração de Deus, né? Mesmo não sendo perfeita, a gente precisa não viver os valores corrompidos da sociedade moderna que a gente está inserido. Um dos problemas que eu tenho detectado nas famílias do nosso tempo é que as famílias estão vivendo valores corrompidos como sendo ideais. Famílias estão trazendo, e aí a gente pode ter N questões. Por exemplo, no relacionamento conjugal entre homem e mulher, na sua vida íntima, eles estão se esmerando numa relação segundo o que o mundo diz. A imprensa, a televisão e outras coisas. Isso é muito perigoso. Deixam de ser abençoados por aquilo que Deus construiu como bênção para buscar aí prazer naquilo que o mundo tem dado. Isso é perigoso. Cuidado. Filhos que não querem mais seguir as orientações de seus pais, mas ouvem os seus amigos. Perceba que valores corrompidos desse nosso tempo e dessa nossa sociedade estão entrando para dentro da família. E esta talvez seja a maior arma que Satanás tem usado nesse tempo. Quando digo que não consigo mais olhar e ver a célula máter da sociedade, que dali formaria uma sociedade saudável, é exatamente por quê? Porque os valores de uma família constituídas pela moral de Deus, pela ética de Deus, pela construção saudável de um relacionamento saudável, foi destruído. Hoje não há mais relacionamentos, né, duradouros. Assim, contratos não duradouros. Hoje não há mais a preservação daquilo que Deus constituiu como sendo ideal para nós como família. As pessoas andando, né, tomando decisões precipitadas, se apressando para definirem o que de verdade querem. Hoje cedo tinha um rapaz conversando comigo aqui na igreja, né? Aí ele disse o seguinte: pastor, eu quero te pedir uma autorização. Eu falei: uma autorização? É uma autorização, pastor. É porque assim, às quintas-feiras eu quero participar de um culto numa determinada igreja, que lá tem uma terapia que a gente arruma mulher lá. Aí eu virei e falei assim: cara, você quer então o quê? Você quer arrumar uma namorada? Pastor, aí eu venho para cá, para a igreja, participo da escola bíblica e tal, mas nesse dia eu preciso estar lá. Aí eu falei assim: cara, mas você acha que isso é o ideal, assim? É isso que você quer? Não, mas se o senhor não autorizar, eu não vou. Eu falei: mas a Bíblia fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas você que tem que definir isso, não sou eu. Agora, se você quer ir para esse lugar para satisfazer um prazer seu, essa igreja está equivocada segundo a palavra de Deus. Porque onde está, né, eu esperei com paciência no Senhor, aonde que está a confiança que eu tenho no meu Deus? Eu preciso estar em determinado local, em determinado tempo, para resolver o meu problema. Então as igrejas hoje estão criando esse contexto. Então olha só, a gente está sendo atingido por valores corrompidos, inclusive dentro da igreja. E esses valores corrompidos, distantes de um processo ideológico de Deus, têm criado uma ideologia mundana no meio da família cristã. Isso é um problema. A gente que não é perfeito, a gente que sofre as nossas imperfeições, a gente se agarra àquilo que mais nos agrada. E meu irmão, minha irmã, e isso está matando o que Deus construiu. O que de mais precioso você tem depois da sua salvação, que é o seu lar. Isso está matando as relações da sua família. Isso é uma verdade. Valores corrompidos. Se a gente voltar um pouquinho ainda nesse livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 14, olha só que interessante, versículo 14, nós não lemos, mas eu quero meditar com os irmãos. Ló e os genros dele. Olha o que nós vemos desse versículo 14. Valores corrompidos, presta atenção. Saiu Ló, falou com os seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Sabe o que isso significa? É uma família de servos do Senhor,
em que chegam para botar a palavra de Deus, e aqueles que ouvem a palavra, você está brincando comigo, você é um brincalhão, você é um ser brincante. Aí, está vendo? Eu imagino, irmãos, sem fazer conjectura, qual testemunho que Ló estava dando para os seus genros, para a sua família. Que credibilidade aquele homem passava para os seus genros, de que o que ele estava falando para eles era de verdade a palavra de Deus, que ele acreditava e de que ele vivia. E aí veio uma questão, olha aqui, na sua casa, não é? Dentro desses valores corrompidos, quais são, ou qual é o testemunho de credibilidade que você passa para os seus entes, para os seus filhos? Citei outro dia aqui um exemplo, você traz o seu filho para a EBD, mas você deixa ele na porta e vai embora. Será que isso é exemplo de credibilidade? Olha, é bom para você, mas não é para mim. Que tipo de servo você tem sido quando você vem para a igreja para adorar a Deus e você chega na sua casa e você age de forma diferente? Aquele pastor, não aguento mais ele. Eu não aguento, mas estou doido para ele ir embora. E quando eu vou visitar, pastor, vem cá tomar um café comigo, eu te amo, tá, pastor? Você é uma pessoa maravilhosa. Mas quando vai embora, graças a Deus que você não foi embora, não aguento mais. Será que isso é um testemunho de credibilidade? E eu estou fazendo aqui hipoteticamente, falando sobre coisas que eu sei que não acontecem. Né? Isso não acontece nunca. Hipoteticamente, isso pode acontecer. Que tipo de valor o sacerdote familiar, o homem, a mulher, as pessoas estão nutrindo no seu lar? Que tipo de limites nós estamos colocando como sendo aqueles instituídos pela palavra de Deus para a nossa família? Que tipo de limites nós estamos colocando, segundo a palavra de Deus, para a criação dos nossos filhos? E depois nós reclamamos. Na igreja não tem programação, por isso que meu filho está perdido. Não tem isso, não tem aquilo. Será? Uma vez disse para os irmãos aqui uma coisa, eu gostaria de repetir, olha, criação de filho é responsabilidade de pai e mãe. Formação de caráter, formação de moral, é dentro do lar. A igreja e a escola formam os seus filhos aí para um processo. A escola ensina ele a ler e escrever e dá a ele capacidade de reconhecer os estudos. A igreja dá a ele noção do que é vida espiritual. Existem alguns valores que são passados aqui, mas se isso não for nutrido dentro do lar, é a mesma coisa que jogar pérola aos porcos. Se nós, como sacerdotes do nosso lar, não estamos com um testemunho que tenha credibilidade, nós podemos falar de quatro cantos que somos crentes em Jesus Cristo, mas esse mundo vai dizer, vocês estão brincando comigo. Aí, sabia, esse cara é um brincalhão. Nunca fala a verdade mesmo agora, vai falar, isso aí não existe. É basicamente o que Ló experimentou para com os seus genros, esposa, pai, mãe, filho. A sua vida tem tido marcas de valores que estão sendo corrompidos pelo tempo ou pelo mundo. Sua vida familiar tem sido atingida pelos processos que estão se avolumando nessa nova era de conhecimento e de vida, onde já ouvi de um pastor colega, né, os colegas pastores às vezes ouvem também, pastor, você precisa evoluir um pouquinho seu discurso, né? A gente precisa ser mais moderno no discurso. Eu falo, pastor, pecado é pecado, né? Salvação é salvação, o certo é certo, o errado é errado, isso não muda. Agora, querer adequar, modernizar, dizer que o errado é errado até certo ponto, mas pode ser feito porque, né, dá sempre para corrigir, isso aí é pecado, e pecado Deus abomina. Será que a gente, na nossa casa, a gente está tendo uma vida, uma família, segundo o coração de Deus, mesmo que imperfeita, porque nós somos imperfeitos, mas essa família que seja segundo o coração de Deus, que possa de verdade, que não está vivendo de verdade os valores que o mundo tem apresentado para as famílias desse tempo? Será que nós não estamos trazendo isso para a nossa casa? Eu espero que não. A segunda coisa que eu penso, né, sobre essa realidade, de ser uma família segundo o coração de Deus, mesmo que imperfeita. Irmãos, não pensem que vão alcançar a perfeição enquanto viverem nesse mundo. Os irmãos não vão, porque nós somos pecadores. A Bíblia fala que não há um justo sequer que não peque. Então, até o final da nossa vida, a gente vai pecar mesmo. A diferença entre o pecador salvo e o pecador perdido é que o pecador salvo não busca o pecado como objeto do seu desejo. Ele vai pecar, sim, ocasionalmente por conta da sua tendência ao pecado. Mas o pecador salvo, ele não busca o pecado como seu objeto de desejo. É diferente do mundo, as pessoas só querem satisfazer os seus desejos. Como o menino, pastor, quinta-feira eu vou lá, tal. E ele me disse que não vinha na igreja no culto de oração porque estava muito frio.
Mas aí para o culto lá do negócio lá de botar o nome lá para arrumar uma namorada, ele pode. Se o mundo, se eu estou em pecado e eu estou satisfazendo os desejos da minha carne, eu sou um pecador perdido. Tome cuidado com isso. Os valores desse mundo são corrompidos, porque o mundo jaz nas mãos daquele que é o príncipe desse tempo. Por isso Jesus Cristo está sempre alertando, a igreja precisa acordar. Até quando, Senhor, nós vamos poder viver neste mundo sabendo que nós somos do Senhor? Só depende de nós mesmos e da nossa construção. Para que a gente alcance uma família segundo o coração de Deus, mesmo que imperfeita, uma outra coisa que a gente precisa fazer é olhar sempre para frente, deixar de olhar para trás. No texto que a gente visitou, no versículo 26, se os irmãos forem até lá, vão ver o seguinte: a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Qual foi a ordem que Deus deu para aquele povo, para sair para aquela família? Saiam depressa, peguem tudo que vocês puderem, vão embora, balança a poeira do pé, larga tudo para trás, e o que passou, passou. Esquece isso, não fica remexendo isso, porque isso traz problema. Quantos relacionamentos estão fadados ao fracasso, porque nós, os membros desse nosso ente familiar, dessa nossa célula, ficamos vivendo de passado, mexendo naquilo que já foi sepultado. Quantas vezes nós ficamos visitando questões que só nos fazem mal, e aí nós trazemos para dentro da nossa célula familiar tudo aquilo que não edifica, pelo contrário, só joga a família para baixo. Quando a mulher de Ló olhou para trás, e aí uma significação muito interessante, né? Primeiro, por conta daquilo que eu disse, o testemunho daquele casal não era muito bom na cidade, porque era uma cidade promíscua, né? Homossexualidade, drogas e muitas coisas, então eles viviam disso também. O seu lar, inclusive, se tornou um verdadeiro prostíbulo. Tanto é que quando os anjos acamparam ali, eles já vieram correndo: deixa a gente entrar para poder a gente se relacionar com os dois anjos aí. E Ló falou: não posso. Significa pensar que ali você tinha uma verdadeira visão de um prostíbulo. Aquela mulher, quando ela está saindo, passa-se pela ideia de que ela olha para trás: puxa vida, olha quanta coisa eu estou deixando. Dinheiro, o nosso sustento está ficando, e agora a gente está indo não sei para onde, para fazer o quê? E aí ela se converte exatamente numa estátua de sal. Muitos de nós, muitas famílias, estão se tornando famílias como que estátuas de sal, pelo simples fato de ficarem visitando o passado. Olha, isso faz um mal tremendo. Pais que às vezes ficam batendo na vida dos filhos, sabe? Direto, porque o filho às vezes cometeu um tropeço. E aí a nossa função é, sim, dizer para ele: olha, você errou. Seu erro trouxe para ti uma consequência, e essa consequência é uma responsabilidade. Você tem que levar para o resto da sua vida, mas eu estou aqui porque eu te amo. E eu quero estar com você até o dia final. Aí não. Tá vendo? Se não fosse isso, olha só. Se você não tivesse feito isso, será que a gente está construindo algo que permita que a gente olhe para frente, para onde Deus tem assinalado, a família que Deus quer dar para nós, mesmo que imperfeitas? Não olhe para trás, irmãos. Não olhe para aquilo que te entristece. Não traga para o seu relacionamento aquilo que não edifica. Não traga para a sua vida diária e para a sua comunhão com Deus e uns com os outros aquilo que você sabe que entristece o seu cônjuge, que entristece o seu filho, que entristece a sua família, porque isso só faz mal. Traga algo que venha edificar a graça, a paz, o amor e a unção de Deus. Diga: Deus nos ama. Somos um só no Senhor e estamos dispostos a vencer e a lutar em todo o tempo juntos. Vamos falhar porque nós somos imperfeitos, mas a nossa missão, o lugar que Deus nos colocou, a célula que o Senhor fez nós criarmos, é o lugar onde Deus será glorificado e nós seremos abençoados, porque aqui não cabe nada que venha nos impedir de sermos felizes, porque Deus é bom e nós precisamos experimentar esse grande amor de Deus todos os dias da nossa vida. Quem quer compreender melhor a vida deve deixar de olhar para trás, mas viver o que a vida lhe oferece do que está adiante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, meu Senhor. Já disse o apóstolo Paulo. O próprio Deus, né, na sua palavra, quando vai falar do nosso pecado, lá no Velho Testamento, ele diz o seguinte, né, que eu pego o seu pecado e lanço no mar do esquecimento, né? E aí uma vez eu também ouvi um pregador dizendo uma coisa muito interessante. O mar do esquecimento é um lugar assim inacessível, principalmente para a época em que foi escrito esse texto. E hoje há profundidades do mar que são também ainda não acessadas, né? Diz aí um cientista, um astrofísico, que a gente conhece mais da superfície da Lua do que da profundidade do mar. Então, os irmãos percebam que há lugar que ainda ninguém chegou. Por mais profundo que possa ter sido o pré-sal, por mais imagens que nós possamos ter do fundo do mar, ainda há lugares que não foram alcançados. E é nesse lugar que Deus lançou o seu pecado, quando você se converteu e se arrependeu do seu pecado e entregou para o Senhor. Ele lançou lá. E muito mais do que simplesmente profundo, oculto, escuro, lugar inacessível, Deus ainda colocou proibido pescar, ninguém mais acessa ali. Por que nós temos que viver pensando naquilo que só machuca a gente? Aí a gente perde as oportunidades de viver o melhor que a gente pode ser daqui para frente. Então eu acredito que é melhor a gente viver o que Deus tem para que nós possamos glorificar o seu nome, em nome de Cristo Jesus. Há muitas famílias que estão morrendo, né, no tempo e no espaço porque decidiram ficar presos ao passado. Mas eu estava dizendo uma coisa no início que eu acho importante a gente pensar. Nada do que eu fiz, que pode ter prejudicado inclusive a minha célula familiar, pode ser maior do que a oportunidade de eu permitir Deus me transformar nessa noite. E dizer o seguinte: olha, a partir daqui, eu vou ter uma família segundo o coração do meu Deus, apesar de imperfeito, apesar de problemático, mas eu abro mão para que Deus assuma com as suas mãos de poder. E por fim, para que a sua família seja uma família segundo o coração de Deus, mesmo que imperfeita, você precisa decidir hoje na sua vida, hoje, acreditando que Deus pode transformar todo e qualquer erro, toda e qualquer tragédia em bênção para você e para a sua casa. Você crê nisso? Deus do impossível, né, está neste lugar, né? Porque não há impossíveis ao Senhor. Há por acaso algo que Deus não pode realizar? Se essa palavra é viva no nosso coração, a gente precisa assumir então: Deus, se até aqui eu tenho errado na criação dos meus filhos, no relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, no relacionamento com a igreja, com meus vizinhos, então não há nada que seja maior do que o Senhor agir em meu favor para me transformar agora. E sobretudo, se alguma dessas questões que vieram até aqui na minha vida prejudicaram a minha vida, o meu relacionamento, eu creio no Deus do impossível, que pode transformar todo erro em acerto, toda tragédia em vitória e todo erro em bênção para a glória do seu nome. Já dizia, inclusive, no próprio livro de Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20, quando o jovem lá, o pequenino filho, né, dos seus irmãos que o colocaram aí dentro de uma cisterna, que falaram para o pai dele que ele tinha sido morto, e esse moço foi lá para o Egito, virou escravo, depois ele virou governador do Egito. Você sabe de quem que eu estou falando? De quem? De Moisés? José. Então, José, quando se tornou governador do Egito, ao final seus irmãos retornaram lá. E aí uma palavra ele disse para aqueles irmãos que estavam com medo de encontrar com ele, quando reconheceram ele disse o seguinte: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o transformou em bem, para que vocês pudessem ver o que está acontecendo hoje. Se por um acaso você intentou mal contra você mesmo e a sua família, eu acredito que Deus pode transformar em bem para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Porque esse Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e o será eternamente. Transformar tragédias em bênçãos. Versículo 37 e 38, né? Apesar de todas as dificuldades e de todo o problema e da precipitação das filhas, Deus ainda concedeu vitória para aquele casal, ou para aquela família. Teve a primogênita um filho, seu nome é Moabe, o pai dos moabitas. E olha a geração. E depois teve também Benjamim, que é os filhos aí de Amon. Ou seja, Deus transforma o nosso erro em acerto para a glorificação do nome dele. O que nós precisamos é nos colocar na dispensação da graça de Deus para dizer o seguinte: Pai, eu errei, reconheço, me perdoa, Senhor.
mas transforma o meu erro em acerto no nome de Jesus. Se o meu lar, Pai querido, eu estou caminhando de uma forma equivocada, eu entrego nas Tuas mãos porque eu me arrependo do que eu estou fazendo. Eu peço que o Senhor me ajude a mudar agora o meu erro em acerto, porque eu creio no Seu poder. Rick Warren, né? Muita gente lê aí Rick Warren, que é aquele lá da Vida com Propósito. Há um texto num dos seus livros, em especial Vida com Propósito, ele diz o seguinte: a vida, ela é uma série de problemas. O problema é que quando nós resolvemos um problema, sempre vai existir um outro problema à nossa espera. A vida é assim. Nós somos envoltos a determinadas questões que já estão determinadas para nós. Se, meu irmão, se você estava com um problema no seu cartão de crédito, você consegue pagar ele, daqui a pouquinho você vai precisar dele de novo. E assim as coisas acontecem. A gente precisa aprender a equilibrar as coisas, sobretudo paciência, sobriedade, perseverança, mas acima de tudo fé em Deus, no autor e consumador da nossa fé, que vai mudar a nossa história. Deus transformou aquela maldição familiar numa bênção futura. Deus transformou a vergonha que Ló estava promovendo em verdadeira exaltação do Senhor. Deus transformou a tragédia que estava ali disposta sobre a vida da família de Ló em algo que foi maravilhoso. E aí, em grande vitória, e sobretudo, a destruição, Deus transformou a destruição daquela cidade na salvação dos moabitas, dos aminois e todos os outros que puderam ler a partir desse momento. Então pensa, Deus pode transformar, se há tragédia, se há erro, se há destruição, em algo que é tremendo para a glorificação do nome dEle, a começar pela sua vida e pelo seu lar. Quero dizer 3 coisas para você então, em nome de Cristo Jesus. Presta atenção. Primeiro, decida pela santidade dos valores espirituais para a sua casa e para o seu lar, a começar por você. Não aceite nada menos do que a palavra de Deus como regra de fé e de prática para a sua vida. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite ser corrompido por valores que vão destruir você. Cuidado ao ceder para valores corrompidos que os seus filhos, ou seu esposo, ou sua esposa têm apresentado. Cuidado. Então, não ceda. Traga para o seu lar a santidade através dos valores espirituais de Deus. A segunda coisa, decida hoje no nome de Jesus olhar para frente. Deixa o passado no passado. O que foi sepultado está sepultado. Você não pode mudar aquilo que já foi. Você pode mudar o que está para vir, mas para isso você precisa hoje se decidir o que você quer. Se você quer uma continuidade do que já foi, ou se você quer algo diferente para a sua vida a partir de aqui. É você quem decide. Você já tem uma experiência de como foi a vida até aqui hoje, até esse momento, até ouvir essa palavra. Você sabe que se você continuar do mesmo jeito, quais são as perspectivas que vão ser para a sua casa, para o seu lar e para você. Aí você fala, não, eu quero continuar, porque aqui está sendo muito bom, então eu vou continuar. Eu estou escolhendo isso, eu vou ficar nisso, eu quero isso. Ou você fala, não, eu percebi que as minhas escolhas, as minhas ações foram equivocadas, estão erradas. O que eu quero agora é novidade de vida. Então é a partir daqui, de agora, decida então olhar para frente, crer o melhor e desejar o melhor para o seu lar e para a sua casa. E por fim, decida hoje, no nome de Jesus, acreditar em Deus que Ele pode transformar todo e qualquer erro em acerto, toda e qualquer tragédia em vitória e bênção, toda destruição em salvação, porque é para a glória do nome dEle. Amém? Que essa palavra possa inundar o nosso coração para que a gente possa de verdade acreditar que esse Deus Todo-Poderoso está nesse lugar aqui. Como foi com a família de Ló, mesmo problemática, imperfeita, porque nós todos o somos. Assuma isso, nós todos o somos. Mas Deus olhou, e Deus agiu. E Deus está olhando hoje, e Deus quer agir hoje, para que a sua vida, a sua família, o seu lar seja bênção para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Curva a sua cabeça, fecha seus olhos, meus irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Não sei se dá para subir aqui os irmãos? Há uma canção, irmãos, que nós cantamos na igreja, e os meninos vão tentar tocar essa canção aqui agora. Ela diz que a minha casa será uma casa de bênção.
E a gente vai encerrar então o culto dessa noite cantando esta oração, né? Minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um lugar de amor, de graça, né? Onde o Senhor impera, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida, né? Então faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, né? Eu acho que essa é a canção. Então a gente vai encerrar hoje esse culto, então cantando também em espírito de oração. Se você conhece essa letra, quero convidar você a cantar conosco. E aí você dizendo isso, é a declaração de fé que você está fazendo para Deus aí, diante do altar dele, no altar dele, no santuário do Senhor. A letra está até ali para quem não souber, é só acompanhar. Eu quero que você cante conosco, se você quiser, é claro, pedir essa oração para a sua casa, no nome de Jesus. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. E seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Oremos então, feche seus olhos e se você quiser agora colocar na sua mente o seu lar, a pessoa que você gostaria de estar intercedendo aqui, nós vamos estar orando no nome de Jesus então. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Tu és tremendo, tu és maravilhoso. Pai Santo, no nome de Cristo Jesus, quero aqui, ó Deus, consagrar o lar de cada um dos teus filhos e filhas que se reúnem neste lugar, que estão reunidos conosco, ó Deus, em todas as partes, para lhe adorar e lhe bendizer. A começar, ó Deus, pelo meu lar, pela minha família. Derrama, Pai, unção, graça, bênção. Repreendo, ó Deus, toda obra do inimigo, Pai Santo. E se estamos tomando, ó Deus, atitudes equivocadas, se estamos, ó Deus, falhando na comunhão com o Senhor e uns com os outros, nós nos arrependemos e te pedimos, ó Deus, perdoa no nome de Jesus e reconstrua, Pai, o que está errado, faz certo aos seus olhos para a glória do teu nome, e usa-nos, ó Deus, com autoridade e poder, para que o nosso lar seja de verdade um lugar de bênção, Senhor, para que o nosso lar seja, ó Deus, espelho e reflexo da tua glória, Pai querido, para que o nosso lar dê testemunho do teu poder e da tua graça em nome de Jesus. Abençoa sim, Deus, teus filhos e filhas que se reúnem conosco nesta noite. Abençoa as nossas vidas e nos encha, Pai querido, com a tua graça e a unção do teu Espírito. E agora, que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus o Filho, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre o teu povo que se reúne neste lugar nesta noite, sobre cada família, Senhor, representada neste lugar nessa noite, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.